Boa noite, amigos do programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos transmitindo, como sempre, no canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Segunda-feira, 1º de maio, nosso dia, o Dia do Trabalhador. Primeiro dia do mês 5, primeiro dia da semana, embora que muitos estejam fazendo feriadão, mas é o primeiro dia da semana, é uma segunda-feira. E nós estamos aqui. O pessoal até pensou que agora no feriado nós não teríamos o nosso programa. Mas aqui estamos nós. Lá na sexta-feira não tínhamos condições plenas de saúde, estávamos com problema de gripe, então deixamos de fazer o programa. Isso aumentou muito mais a nossa vontade e a nossa saudade de estar com vocês. É por isso que eu peço que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, divulguem o nosso link para os seus inimigos. Divulguem o nosso link para os seus inimigos. Também para que eles critiquem, se for o caso, mas eu espero que eles assistam o programa na íntegra. Daí depois poderão criticar, colocar defeitos, mas que digam quais são eles. Nós estamos num aprendizado o tempo todo. Temperatura 21 graus. A previsão da Metsul seria que nesta noite de segunda-feira teríamos a probabilidade de chuvas aqui no nosso Rio Grande do Sul, o que nós agradeceríamos, porque estamos ainda em período de estiagem. Os municípios do interior ainda estão sofrendo demais a seca. E chuvas abundantes nós não temos há muito tempo aqui no nosso Rio Grande. Também hoje o Tenente Castro manteve contato conosco e nos deu algumas informações que nós não tínhamos. Por exemplo, que o grupo de veteranos do 11º BPM, ali na zona norte de Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul, terá lá no dia 5, sexta-feira, teremos uma formatura e a comemoração de aniversário do batalhão, lá no dia 5 de maio. E com isso eles convocam e convidam aos veteranos. Agora foi dividido em outros batalhões, mas em outros tempos Porto Alegre era dividido em tão somente 3 batalhões. O 1º BPM, que fazia do Riacho Ipiranga para a Zona Sul, o Centro, que pertencia tão somente ao 9º BPM, e o 11º BPM, que fazia toda a Zona Norte. Então esses homens é que estão convidados para comparecerem. Na nossa turma de curso de formação de sargento 1972, nós temos 2 tradicionais daquele batalhão, que é o agora tenente, mas na época era subtenente, Walter Militão, e também o Aristori Santos Lopes, que agora tenente, também na aposentadoria, mas também na época serviu como subtenente. Então esses homens estão sabendo e devem comparecer a esta solenidade. Também ele pede para que nós demos um alô àquela turma do Juninho, que são os jogadores do passado da seleção do Júlio de Castilhos, o Colégio Júlio de Castilhos, ali de Porto Alegre. Então é isso aí, Tenente Castro. Demos o alô para este pessoal. Também lembrando que amanhã teremos a votação daquela fatídica PL 2630, que o pessoal da oposição diz que é a PL da censura. Aqueles que são defensores da situação, não sei por que razão, eles defendem dizendo que seria o controle das mídias sociais, das fake news. Eles não dizem da censura, mas eu também penso que realmente é a PL da censura. Também algumas notícias que nós teremos, lembrando que esse nosso estúdio do preâmbulo aqui é alusivo
ao Dia do Trabalhador, ao nosso dia, hoje. Mas nós interagimos com vocês lá pelo Estúdio 1, onde nós respondemos e interagimos. No Estúdio 2, um outro estúdio, é que nós lemos a nossa sinopse. Dentro dessa sinopse, nós vamos dar algumas informações do que nós teremos. Por exemplo, que as atividades turísticas cresceram 14,8% em fevereiro aqui no nosso Brasil. Hoje esteve na AgriShow em São Paulo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi um sucesso. O pessoal o apoiou imenso e foi a primeira participação que ele teve em público. Foi convidado, além da organização da AgriShow, também foi pelo governador Tarcísio. Foi um sucesso. Essa passagem ali teve que descer, abraçar apoiadores. Basta dizer que o ministro da Agricultura do atual governo do presidente Lula suspendeu a sua ida e também foi suspenso pela administração, porque isso que ele vai anunciar incentivos ao agro, mas eles acharam por bem que seria muito mais importante, e ele também achou, basta dizer que disse que se negaria a ir se persistisse o convite ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que realmente aconteceu. O ministro da Agricultura não compareceu à AgriShow, a maior feira do agro aqui no Brasil e talvez de toda a América do Sul. Mas o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, esteve lá. O presidente Lula, agora no Brasil, já fez crítica por esse mundão afora, já fez crítica aos juros que o Banco Central regula, né? E ele diz assim, a taxa de juros é num ato lá de 1º de maio, ele diz assim, não controla a inflação, controla o desemprego. Ele já fez crítica por todo lá na Argentina, na Espanha. Inclusive na Espanha ele disse que porque as taxas de juros era muito melhor que os empresários empregassem lá o seu dinheiro, lá na Espanha e não no Brasil. Isso são palavras do presidente Lula, presidente que deve sempre incentivar ao seu país, porque ele foi em busca de novos investimentos, a sua comitiva imensa, 2 aviões, mais de 70 componentes, 20 carros locados para deslocamentos, tudo isso essa comitiva fez. Basta dizer que causou espanto. Portugal, na Espanha, uma comitiva tão grande que com eles esse tipo de atitude não acontece. Para compensar a nova tabela do imposto de renda, o governo cobrará 22,5% em aplicações no exterior. É complicado para a nossa economia. Também o governo federal cria grupos para discutir a regulamentação do trabalho por aplicativos e igualdade salarial entre homens e mulheres. Apesar que isso já existe, mas eles vão discutir. Quanto à guerra, não podemos deixar de falar na guerra Rússia e Ucrânia. As tropas ucranianas expulsaram forças russas em Bakhmut, que é uma das cidades estratégicas que está destruída. Lá no início, antes da guerra, ela tinha 70 mil habitantes, mas eles dizem que é um local estratégico. É lá no leste europeu. As forças russas, apoiadas pelos mercenários do grupo Wagner, estão sofrendo um revés. Eles tomaram Bakhmut e depois não conseguiam ter abastecimento. Basta dizer que o grupo de mercenários se queixa do governo russo e de generais que cortaram
os seus canais de comunicação, e eles estavam em situação muito difícil e inclusive sem munição. Mas novas notícias devem acontecer nas últimas horas, que o combate continua acirrado lá nesse lugar, Bakhmut, lá na Ucrânia. O novo salário mínimo, vocês não ficaram contentes? Foi anunciado pelo presidente Lula e está valendo a partir de hoje R$ 1.320. Entrou em vigor no dia de hoje. A venda de carros usados no país passa a ser 5 vezes maior que a de carros novos. A economia está apertando e as pessoas pouco estão comprando carros novos nas revendas. No futebol, claro que temos a comentar vitórias do Grêmio e vitória do Inter. O Inter já está em 4º lugar na tabela. Os gaúchos estão se mantendo numa situação razoável no brasileiro, né? Estão se destacando. Também lembrando que amanhã haverá uma assembleia dos médicos do IP Saúde, que são aqui do nosso Rio Grande do Sul, e eles vão definir os rumos da paralisação no Rio Grande do Sul. A produção de arroz na safra 2022-2023 pode chegar a 7 milhões e 100 mil toneladas só aqui no Rio Grande do Sul. Criminosos em Caxias do Sul, na nossa Serra Gaúcha, foram presos ontem pela Brigada Militar após sequestrarem dois homens, sequestraram 2 jovens e fizeram vários roubos, vários assaltos, e elas estavam no veículo com eles sequestrados. Mas a brigada conseguiu interceptá-los e prendê-los. Eles tentaram reagir, mas ficou assim. A Justiça Gaúcha também decidiu que um trabalhador com câncer, demitido antes da cirurgia, deve ser indenizado e reintegrado ao emprego. Decisão nossa, da Justiça Gaúcha. A Procuradoria-Geral do Estado também alerta para credores de precatórias e partes em processos sobre golpes, com pedidos de valores para antecipar recebimentos. Então, muitos desses são golpes. Então, confira. Segundo um estudo, que o reajuste do salário mínimo impacta de forma direta ou indireta em 1/4 da população brasileira. O salário médio dos trabalhadores brasileiros recuou 6,9% em 2022, acima da média mundial. A Petrobras também reduz o preço do gás natural vendido às distribuidoras. Em Brasília, bloqueadores de drones da Presidência da República interferiram em mais de 170 voos nos aeroportos, lá em Brasília. Foi eleito um novo presidente do Paraguai, é o Santiago Pena, que foi eleito ontem. O ministro do Trabalho diz que o desemprego deve cair até o fim desse ano no Brasil. Também os jogos Mega Sena, Quina, Loto Fácil, Lotomania ficam mais caras aqui no Brasil. Quanto aos combustíveis, o preço médio do etanol aumentou pela 3ª semana consecutiva nos postos brasileiros. Quanto à gasolina, esta continua estável. A economia brasileira perdeu a relevância e tem a menor participação no PIB global. Em mais de 40 anos, este fenômeno não existia. A Índia também superou a China e se torna o país mais populoso do mundo. A China
agora sim entrou para a história, né? Mas então, tudo isso que nós teremos dentro da nossa sinopse. Aí sim, aí nós teremos com mais detalhes e números do que nós demos aqui. O senador Sérgio Moro diz que o governo prometeu picanha, mas entregou abóboras aos brasileiros. Isso aí, inclusive, são memes que estão na internet. Quem ganha até R$ 2.640 vai ficar isento do imposto de renda, confirma o ministro. Só que ele havia dito anteriormente no discurso, antes das eleições, que seriam isentos até R$ 5.000, mas a realidade não foi essa. Também se ligando que a entrega do imposto de renda acaba em 1 mês. Então você que ainda não declarou, se ligue, porque está quase ao término do prazo. Também temos nas redes sociais aquele debate e uma polêmica com aquela influenciadora, a Luísa Mel. Tem mais de 4.300.000 seguidores na internet. E ela tinha uma ONG em seu nome, mas inclusive estamos em problemas judiciais. Tiraram o nome dela, dessa ONG, porque dizem que ela nunca deu um centavo sequer para ajudar. Inclusive, algumas declarações dela, a ONG diz que vai entrar na justiça. A situação dela não é nada boa. Ainda temos aquela questão da capivara, que ela fez uma denúncia de um influencer que usava a capivara, e ele diz que nunca ganhou dinheiro em cima disso. São polêmicas que estão acontecendo nos dias de hoje e nós não podemos ficar alheios a todas essas notícias. Também o Corinthians, o Coringão, anunciou o novo técnico. É o Vanderlei Luxemburgo. Uma semana depois da saída conturbada do Cuca. O Piquet, aquele jogador famoso lá, e aquela cantora também famosa, a Shakira, olhem só o dilema deles. Ele entrou na justiça para pedir menos tempo com os filhos. Ele publicou na imprensa. Ele acha que o tempo que foi destinado pela justiça pode atrapalhar os seus contratos, as suas obrigações, quando outros pais brigam na justiça para que tenham mais e mais tempo com os seus filhos, né? Por exemplo, cuidado com a internet dos seus filhos, que um adolescente morre por overdose de antialérgico após participar do desafio Benadryl. Isso aí é aqueles desafios idiotas que nós temos na internet, que principalmente os jovens fazem e demais. Um agente do IBAMA também, quanto à liberação desta capivara, e ele critica a decisão da justiça que seja livre e não humanizada, porque o IBAMA havia pego essa capivara e a justiça determinou que retorne ao seu tutor, que agora não dizem mais o dono, porque diz que o animal não tem dono, então é o seu tutor. Isso aí tudo nós temos dentre as nossas notícias. Também um policial civil matou um policial militar a tiros após uma discussão em uma loja. Isto aconteceu lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Também uma criança de 8 anos morreu ao cair de um prédio na praia lá do Espírito Santo. A situação daquele jogador, o Gabigol do Flamengo, não é nada boa. E a imprensa já diz que ele é o retrato dos fracassos de 2023 do Flamengo. Também um avião monomotor tem um pane elétrica e fez um pouso forçado. Tudo isso nós teremos na nossa sinopse. Mas isto é só o preâmbulo.
E nossos amigos já estão ansiosos e nós também. Vamos lá, Estúdio 1 e Estúdio 2, manter contatos com eles nessa segunda-feira, o Dia do Trabalhador. É para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Aqui estamos nós, pessoal, é o programa Pauta Livre. Agora sim, é o Estúdio 2 da nossa emissora, com aquela qualidade muito tradicional. 21 graus a temperatura, noite agradabilíssima e o programa recheado de pessoas interagindo com nós, os nossos espectadores, aqueles assíduos que sempre estão conosco e ferrenhos. Hoje eu pensei que até não teríamos muitas pessoas conosco, uma vez que o pessoal está vindo no feriadão. Meu irmão, Coronel Severo Pipa, já está também na residência. O Zé Sanguiné também já retornou de Rondinha. Tudo isso já mantiveram conosco e nós vamos falar agora. Estamos aqui no Estúdio 1. Mas vamos lá, o Estúdio 2, porque o pessoal deve estar preocupado para que nós interagimos. Basta dizer que muitas intervenções houveram e até agora eles não tiveram resposta, pelo menos falando, porque lá interagindo nós já tivemos. Agora sim, estamos nós aqui, Estúdio 1, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. O número 1 hoje foi o Jorge Antônio, o nosso emissário lá dos Guerreiros Martinica de Viamão. E ele disse assim: boa noite a todos, amigos do programa Pauta Livre, um final de semana, grandes jogos da Várzea, sucesso na jornada. Muito obrigado, Jorge Antônio, nós já havíamos interagindo e dado boa noite, agora sim ao vivo. Depois veio a Janei Lima, nossa amiga, esposa do capitão Henrique da Silva e Silva, que tivemos um encontro lá na Grelhatos, lá no sábado passado, no dia 29. Janei, obrigado por estar conosco. E aí chegou o esposo dela, o Felizardo. A felicidade é de qual dos lados, não sabe dizer quem seria mais feliz, mas é um casal de amigos nossos aí, que é o Henrique da Silva e Silva. Tá dizendo assim: boa noite, Batman, e uma boa noite a todos os participantes do programa Pauta Livre. Então eu tenho que dar a explicação do Batman aí, porque os netos
do Henrique brincaram porque no encontro que nós tivemos lá na residência dele, Zona Norte de Porto Alegre, e eu fui com a camiseta que tinha o desenho do Batman. E as crianças muito espertas, sempre ali, não passa desapercebido nada, disseram, olha ali, ele é o Batman. Então por isso que eles chamam desse jeito, e é uma explicação lógica da onde tivemos. Um outro, agora entrou também o capitão João Cláudio de Matos, tenente, não vamos dar o cargo aqui, já que estamos falando, ele é o nosso secretário, eterno secretário da turma CFS 72. João Cláudio de Matos está nos dando uma boa noite, colega Severo, colega expressão da brigada, já que somos parceiros lá desde 72, já éramos conhecidos também lá em Montenegro, então a nossa amizade já se prolonga muito mais de 50 do que os 50 anos que a nossa turma completou. É a turma Sesc Centenário de Sargentos Combatentes da Brigada Militar, lá nos idos de 72, lá na Santa Maria da Boca do Monte. O Coronel Severo, esse sim, o meu irmão, ou FIFA para os amigos, e a zona sul de Porto Alegre, da nossa capital, bairro Guarujá. Diz assim, boa noite, um bom programa. É bom ver o âncora recuperado e tocando o nosso programa. O âncora que ele diz se refere a eu. Ele é o meu irmão caçula, então fico agradecido. Depois ele complementou, o Luxemburgo é o novo técnico do Corinthians. E eu falei, é uma bomba. Ser treinador do Corinthians, do Flamengo, a situação não é boa, mas ele não estava com muito destaque na praça, já foi treinador até de seleção, vai ganhar muito dinheiro e faz aqueles contratos que se firmam bem, então é isso aí, vamos ver. Como técnico, ele vai ter que responder. A situação não é nada boa, o Corinthians está numa situação também terrível, é um dos times dos mais endividados do Brasil, mas nós só temos a desejar felicidade ao Luxemburgo, velho Luxa, agora novo treinador, depois daquela polêmica com o treinador gaúcho Cuca. Vamos ver como é que fica a situação dele. O Fernando Machado, nosso amigo e hoje espectador pela primeira vez participando conosco, está dizendo, boa noite, meu amigo Severo, aqui assistindo ao teu programa. Abraço. É isso aí, o Fernando, que prazer estar conosco. E ele diz, é nóis, irmão, é isso aí. O meu irmão, o Coronel Severo, ele diz assim, quero dividir com todos os telespectadores do programa Pauta Livre a minha felicidade por ter nascido mais um neto, o Henrique Severo, com muita saúde. Aí, ó, o Luiz Henrique. Temos o Luiz Henrique Reque Fraga, que ainda não entrou conosco, ali em Niterói Canoas, o Henrique Silva e Silva, o esposo da Jane, e agora pintou o Henrique, ele tinha 2 netinhas, e agora veio o primeiro neto do sexo masculino, o Henrique Severo. É filho do meu afilhado, o filho dele, o Eduardo Severo, e da Joana Severo. Os pais estão muito felizes e os avós, então, nem se fala. Então, parabéns e felicidades, que nasceu no dia de ontem, que traga muitas alegrias. Felicidades para toda a família. O Alexandre Marques, nosso amigo Zona Norte de Porto Alegre, expert na área do esporte, diz assim, boa noite, Severo. Tivemos vitória da dupla Grenal na Série A e uma nova derrota do Juventude na Série B para o Vila Nova. Situação complicada em Caxias do Sul. Realmente, o Celso Rotti largou frisado e o novo treinador não está numa boa situação. Também ele comentando o jogo de ontem do Inter com o Goiás, um golaço do Depena contra o Goiás, foi o gol número 1000 no Brasil de pontos corridos no Inter. E um golaço que eu acho que vai ficar na história do Gol Bucha, como tem lá na Rede Globo, lá por muito tempo ele vai concorrer como um dos gols mais bonitos. O Alberi, esse sim, lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, e ele diz assim, boa noite, amigo Severo, estou de olho no programa, muito bom hoje,
não tem corneta. De 2 times do Gauchão, os 2 times do Gauchão ganharam, a dupla Grenal. É isso aí. Então, a nossa corneta, a corneta é necessária, né? Mas é uma corneta social, agradável e de amigos. Mas claro que os 2 são vencedores, então não tem por que um cornetear ao outro. E eles assim, temos um novo Messi aqui no Rio Grande do Sul, chamado Galdino. Calma, o que faz uma vitória? Pega um time com o Cuiabá, que é um time ali, e ele mostrou um bom futebol realmente, mas vamos com calma aí, porque a coisa não é tão fácil assim, né? O Zé Sanguinetti disse assim, ó, já curti e acionei o sininho. Até eu devo ter passado pelo Zé Sanguiné ali, que ele falou, não é possível, havia editado antes ali, ele disse assim, boa noite, passei pela a tua escrita, Zé Sanguiné, hoje não foi o corretor do YouTube que te tirou fora, não. Agora sim, ó, ele diz assim, boa noite, acabei de chegar de Rondinha, feriadão muito bom com sol. E depois ele comentou, já curti e acionei o sininho, é isso aí que vocês devem fazer. Não temos patrocinador, não temos grandes interesses em divulgação, mas já que estamos no canal do YouTube de Pepe Severo, Luiz Pedro Severo, e no YouTube tudo é vantagem, até por uma satisfação pessoal, por isso que nós sempre pedimos que acionem o sininho, que deem aquele like positivo, que é para nossa satisfação, minha, nossa, porque o programa é nosso. A vitória, minha vitória, é a vitória de vocês, porque nós é quem fazemos o programa e nós somos a matéria-prima. Senão, que graça teria eu estar aqui fazendo uma live sem ninguém participar, ninguém para responder a nossa sinopse, é um detalhe. Se ela for lida, tudo bem, mas se não houver possibilidade, o mais importante é o que nós estamos fazendo. Estamos conversando, estamos interagindo. O Alexandre Marques, expert na área do futebol, no nosso caso, e também do Expresso da Várzea, e ele assim, nesse final de semana a dupla Grenal perderam no Brasileirão feminino, até repetir o que pensei, estava pensando no masculino, perderam no Brasileirão feminino, o Grêmio levou 4-1 da Ferroviária, e o Inter perdeu por 2-1 para o Santos. Até achei que havia me enganado aí, mas isso aí, então, está feita a informação, Alexandre Marques, no feminino, a dupla Grenal foi derrotada. Também ele diz assim, fizeram uma vaquinha online para resgatar a capivara Filó, que o Ibama tinha aplicado uma multa de 17 mil e foi arrecadado 70 mil. E aí, nessa situação, causou um mal-estar para Luísa Mel, que eles dizem que é uma influenciadora. A situação dela não é nada boa. E ela, inclusive, uma ONG com o nome dela, já tiraram o nome dela, porque foi ela quem denunciou para o Ibama essa capivara. Fizeram uma live ao vivo e ela fez um problema ali que saiu fora e deixou o rapaz conversando com o presidente do Ibama lá e terminou eles retirando a capivara. Mas a justiça mandou que devolvessem a ele, porque ele não tem ela cativa. Ele dá todo o apoio, mas ela é livre. E ele diz, então, e agora sim, esse espectador é o mais distante que mantém contato conosco. O Enoir Freitas Mota, que também está longe lá por Goiás, hoje não interagiu conosco. Então sobrou para o mais distante que está interagindo conosco, é lá da Arujá, São Paulo, João Batista Romeiro. E ele diz assim, boa noite, meu amigo Severo. Um abraço para você e todos os amigos do programa Pauta Livre. Sou eu aqui, de Arujá, São Paulo. Tá, obrigado. O Zé Sanguinetti, assim, 28 minutos do segundo tempo, Vasco 0, Bahia 1. A situação do Brasileirão é dessa forma. Não tem mais time pequeno nem time grande, todos num padrão. Agora sim veio uma que estava muito tempo afastada.
é a minha cunhada do coração, a Maria da Graça Mendes Soares. Essa reside lá em Canoas. Está dizendo boa noite, um feliz programa. Feliz dia do trabalhador, que tu trabalhasse todo o teu tempo de atividade, agora estás aposentado, usufruindo, trabalhou como funcionária da Prefeitura de Canoas, então é o teu dia, a Maria da Graça. Então, feliz dia do trabalhador, e nesse dia tu estás aqui conosco. Dá um abraço para toda a família aí, para Bárbara, que é a minha afilhada, que está aí na tua residência, pro Zeca, pra tua neta, esse aí que estão só na tua residência. Parabéns, que hoje é o nosso dia. É o teu, é o nosso. É o dia do trabalhador, 1º de maio. Falando também aquele que nós indicamos sempre na área da contabilidade. É o Alcides Almeida Correia. Está dizendo assim: boa noite, amigo Severo. Que bom ver o amigo recuperado e atuando no Pauta Livre. Muito obrigado. Era uma gripe, né? Então uma gripe possibilitou, causava um transtorno na minha garganta. Não era um grande transtorno, mas diante da impossibilidade de nós termos uma qualidade de programa como é o caso que está acontecendo hoje, nós achamos melhor não fazer o programa. Por isso que hoje estamos toda à vontade, embora que preservemos. Até vou dar uma tossidinha, pois vai falar. E aquele copinho quando nos outros programas eles fazem um programa, um copo personalizado para fazer um grau, o que importa aqui é a qualidade dos nossos equipamentos, a qualidade do nosso som. Levantei o time de voz, me emocionei. Igual eu tenho que levar moderado, não esqueçam que a gripe que eu tinha estava muito acentuada. Basta dizer que eu fui no encontro, de qualquer jeito teria que ir no encontro dos amigos, porque compromisso a gente assume. Até eu usei máscara. Nós tivemos lá em questão de não contaminar aos amigos que estavam gripados ao extremo, o nariz escorrendo, a garganta ruim, mas cumpri o meu compromisso social, pelo menos. Agora sim, claro que eu tenho que moderar a voz. Eu me inspirei para responder ali, fui aumentando o timbre de voz e a tosse veio pela primeira vez. E com a minha garrafinha ali, que é aquela beleza, estamos aí. Mas também eu não posso deixar de convidar aos veteranos, principalmente lá do 11º BPM, Zona Norte de Porto Alegre, para o encontro que haverá lá no dia 5, sexta-feira. Primeiro haverá um desfile dos veteranos às 10 horas da manhã. Depois daquela confraternização virão muitos, tem uma relação muito grande, e nós estaremos, eu comparecerei lá para fazer uma cobertura, para que nós fizermos um programa especialmente com uma live desse encontro dos veteranos do 11º BPM. É muito bom, e eu estarei presente lá. Fui convidado aí pelo o sargento Tadeu, que fez o nosso contato com o tenente Vilcinho, e nós estaremos lá, e por isso eu estendo essa divulgação a todos vocês. Também a pedido do tenente Castro, que disse que estaria conosco hoje, mas não compareceu no programa. E ele também manda dar um alô também para a turma dos jogadores do passado da seleção do Julinho, ali do Colégio Júlio de Castilhos de Porto Alegre. Tenente Castro, tá o toque e não aparece no nosso programa. Tudo bem, não, cada um com seu compromisso. Não é brincadeira, depois ele vai assistir ao programa. Inclusive nós colocamos depois na plataforma do Facebook também, né? Nós transcrevemos o nosso programa. Quem não interage conosco no dia de hoje, não dá aquele like, não tece comentários, que pode ser comentado a qualquer momento que fique inserido na nossa plataforma do YouTube. Mas se não houver a possibilidade, não tem problema, só não consegue interagir conosco, dar a sua opinião. Mas isso aí, então, vamos lá ao Estúdio 2, que hoje estamos quase que falando só do Estúdio 1 e o pessoal até fica preocupado. Agora sim, estamos aqui no Estúdio 2 da nossa emissora. Mas não podemos deixar de dizer para vocês que ainda falta um mês para a declaração de imposto de renda, e o Almeida Contabilidade, nosso amigo que nós indicamos, não é o nosso patrocinador, mas nós indicamos, ele ainda tem serviços a prestar
para todos vocês. Aí vamos falar alguma coisa do Almeida Contabilidade, da qual nós indicamos nesta área aí. Vamos falar sobre ele. Tá aí a nossa gravação. Amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, é com vocês o assunto. Nós temos uma indicação para fazer a vocês. É na área da contabilidade. É o escritório Almeida Contabilidade. É um local onde presta assessoria contábil, também assessoria tributária, escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresas. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. Claro que é em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande. Referência fica ali próximo à Academia da Polícia Militar, também próximo à Associação dos Cabos e Soldados, ou ali a região que é chamado como a Volta da Cobra. Também, você falando com o Almeida, ele dá assessoria pelo WhatsApp. Dúvidas que vocês tiverem sobre o imposto de renda pela pessoa física, também sobre precatórias, empresa MEI, tudo de uma maneira gratuita. Você vai manter contato. Os telefones pelo WhatsApp, DDD 51, o 999 65 7380. Também pelo DDD 51, o fixo 211 28882. Também por outro celular, DDD 51, pelo 993 45 8177. E outra, agora dia 15 de março, já começaram as declarações do imposto de renda. E o Almeida, para dar um bom atendimento aos senhores e também um agrado, está dando um brinde surpresa. Tudo isso para agradar a você, cliente, que com certeza, ao receber esse serviço, vai indicar aos demais, porque qualidade tem e nós conhecemos esse serviço e indicamos a vocês. Então, mantenha contato e, se necessário, e com certeza vai ser do seu interesse, solicite a prestação do serviço. Ele está aí à sua disposição. Almeida Contabilidade. Até uma outra. Retornamos ao Estúdio 2, meus amigos, aqui sim, para complementar um pouco das nossas notícias. Também lembrando que hoje, 1º de maio, que há 29 anos morreu aquele ícone da nossa história na área do automobilismo, o Ayrton Senna, um dos heróis na área do automobilismo com o nosso da Fórmula 1. Hoje, 29 anos. Lembrando que amanhã é a eleição, a votação em plenário da PL, aquela da censura, a 2630. E também lembrando que lá na quarta-feira, 19 horas, ali no Gigante da Beira-Rio, o Inter vai enfrentar ao Nacional do Uruguai. Será a terceira rodada da Copa Libertadores da América. Então, o prestígio será, e quando nós tivermos a nossa live, já estaremos sabendo o resultado do jogo. Mas isso será lá na quarta-feira. Ainda não é agora. Vamos deixar para hoje, dia 1º. Isso aí será lá no dia 3. Também Felizardo, um apostador da Mega Sena. Ele é lá de Minas Gerais e ele ganhou 61 milhões. Parabéns a esse grande sortudo Felizardo, apostador da Mega Sena. 61 milhões na conta não é pouca coisa. Também o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi
a Ribeirão Preto, em São Paulo, no dia de hoje. Lá na AgriShow, é a maior feira do agro do Brasil e, se não é, da América Latina. Ele foi a convite do governador de São Paulo, Tarcísio, e foi um sucesso. A multidão, ele foi ovacionado, foi a primeira aparição dele em público depois de ter retornado após ter deixado o cargo de presidente da República. Vou dar uma ida lá no programa e no estúdio 1 da nossa Pauta Livre. Eu até nessa trocada aí, e ele diz assim, o Fernando Machado, nosso amigo, Sargento Abreu, meu amigo, Severo, kkkk. É isso aí, então tá, é isso aí, ó. Sargento Abreu, aí, então tá, é isso aí. Sempre tem que dizer o nome de guerra, é o nome de guerra, e tem que dizer desta forma. Por isso que é bom, às vezes o pessoal bota, por isso que eu digo, a figura do Facebook, do YouTube, nos engana. E ele diz assim, então, ele que fez o convite, pois eu tenho escrito aqui, Tadeu, poxa, também eu ratei, ali o teu áudio não me saiu legal, ele que convidou, então, corrigindo, quem me convidou e manteve contato comigo, até com o Tenente Vilcinho, não foi o Sargento Tadeu, foi o Sargento Abreu, tá corrigido, então. É isso aí, e aqui ainda vem como Fernando Machado, nome ilustre de rua de Porto Alegre e de outros lugares também. Então tá aí, agora tá corrigido. Sargento Tadeu, para o evento do 11º BPM, que será lá no dia 5, Zona Norte de Porto Alegre. Muito obrigado por ter corrigido. Nós gostamos sempre de sermos perfeitos ou perfeccionistas. Sempre que nós saímos de casa, nós dissemos, vou fazer tudo certo hoje. Mas as coisas não são como a gente gostaria. Mas então tá feito e desfeito esse erro na expressão e na locução. Parabéns então, Abreu. Isso aí. Mais uma. Até aumentei o tom de voz, olha aí, ó. Aumentei o timbre de voz. E já minha garganta se apitou. 21h50. Retorno então aqui ao estúdio 2 da nossa emissora. Agora sim, falando de uma maneira moderada. Os equipamentos são muito bons, mas eu não tenho por que levantar o timbre de voz. O bom é falar ao natural, é conversar, porque muitas pessoas assim, eu não consigo falar alto, eu falo alto sempre. Não deveria, porque isso também causa um prejuízo nas cordas vocais. Mas agora sim, agora eu vou falar de uma maneira moderada. A Luísa Mel, que é uma influenciadora, tem mais de 4.300.000 seguidores na internet, e a situação dela não está nada boa. Ela é dita defensora dos animais, ela se deu muito mal. Juntamente com o IBAMA, ela teria retirado uma capivara que um influencer cuidava em liberdade. Ela estava em liberdade, ela não era cativa. E agora ela se queixa, até chora nas redes sociais, que está perdendo seguidores. Mas a justiça, acionada, devolveu o animal. O Agenor, o nome do rapaz, que é o tutor dessa capivara, que fica numa fazenda e livre, não é presa, é a Filó. A Filó é o nome e é o que está em pauta nas mídias hoje, embora pouco interessasse, né? Mas é notícia e nós estamos aqui. Nós estamos sempre fazendo cobertura de tudo que for possível. Por isso que eu digo, são notícias locais do Brasil e do mundo. Um motorista de aplicativo lá em São Paulo, ele atropelou e matou um homem de 21 anos. Foi lá na terça-feira, no dia 25, e este homem havia acabado de roubar o celular de um outro motorista que estava ao lado. Mas a imprensa ignorou esse assunto do homem roubando. Ela se preocupou em dizer que o motorista debochou da vítima.
dizendo que ele não faria mais o L. E sem se preocupar com o roubo, quer dizer, a imprensa tendenciosa, como são muitas no dia de hoje. Por isso que nós tentamos coletar dados de imprensa que realmente dão as notícias acontecidas. A notícia seria: um homem estava roubando um celular, foi atropelado por um outro veículo e veio a morrer, ou veio a óbito. Assim teria sido a notícia, mas não, eles se preocuparam em distorcer a situação. E até colocar já como acusado o motorista. E diz que ele não foi preso em flagrante, mas a lei do trânsito disse: acidente de trânsito, desde que não seja doloso, não é crime. Ele foi um acidente culposo. Não podemos, só porque a ideologia política que foi atribuída a esse motorista atropelador, não podemos querer que ele seja preso. Mas é a notícia tendenciosa dos nossos canais de imprensa. Quanto à guerra, Rússia e Ucrânia, os combates continuam intensos e acirrados em Bakhmut, porque eles dizem que é um lugar estratégico. Mas as tropas russas que tomaram conta, embora que ainda não tenham o domínio total, porque é uma guerra de informações, e agora eles tiveram uma volta de ataque das forças ucranianas, eles tiveram que ter uma recua. Tiveram que recuar um pouco. Essa cidade, inicialmente, antes da guerra, ela tinha 70 mil habitantes. Agora ela está virada em escombros, mas como ela é estratégica, né? Inclusive as forças russas que estão lá é composta na sua grande maioria pelo grupo Wagner, que é um grupo de mercenários que luta em favor da Rússia. E eles estão se queixando que estão desprezados pelo exército russo, que os generais cortaram os seus contatos diretos de comunicação, e eles estão sem comunicação, além de ter um problema muito grave de abastecimento, que eles não conseguem receber um abastecimento normal nesse combate que está acontecendo entre guerra e Rússia. Também falando que as notícias são internacionais, lá na Itália, a premier italiana, a Giorgia Meloni, ela está barrando migrantes e impede também registro de filhos de casais gays. Ela está revolucionando. Aí, vou dar uma passada também do Centro Odontológico Canoas. Vou passar para vocês aí para fazer alguma coisa. Vamos ver. Alô, amigos. Agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na Rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 74 84. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece.
eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço, e você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. Retornamos, aqui estamos nós no estúdio 1 da nossa emissora. O nosso amigo, o Sargento Abreu, diz que foi corrigido o que eu havia dito, Tadeu, e ele agradece. Agora eu vou dar uma passada ao estúdio 1, 21 horas e 59 minutos, quase ao término do programa, chegaram eles, os manequinhas. E eles assim, boa noite, chegando agora, mas vou rever o programa. E um ótimo final do dia e um bom dia do trabalhador para todos nós. Muito obrigado. Não importa o momento, já teve tempo de interagir conosco e nós ficamos contentes. Os manequinhas são de Cachoeirinha, se avizinha conosco, já que nós somos a Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Então é por isso que eu fico agradecido que mesmo ao apagar das luzes, ao fechar das cortinas, estão aí eles, nossos amigos manequinhas. Tivemos o Fernando Machado aí, que é o nosso amigo, o Sargento Abreu, esteve conosco hoje a primeira vez, já poucas vezes, mas em outra oportunidade também o Tenente Matos, Cláudio de Matos, esteve conosco. Mas nós ficamos contentes, hoje o público foi bem bom, o pessoal interagiu pra caramba. Mas o nosso encontro agora sim, esse não pode perder. Chegar lá, será lá na quarta-feira, dia 3, ainda mais que às dias 19 horas o Inter vai enfrentar ao Nacional. Quando começar ou no meio do nosso programa já saberemos o resultado de Inter e Nacional. E é por isso que eu digo, então retorno aqui ao Estúdio 2, porque são 22 horas. E eu, quando é bom para cumprir o horário, quando nós começamos, então temos que cumprir como terminamos, para que o pessoal saiba que os nossos programas são todas segundas, quartas e sextas, às 21 às 22 horas. Hoje teve uma gama imensa de espectadores e nós esperamos somar cada vez mais. Estou em recuperação da minha gripe, hoje até teve algum transtorno na minha voz, mas foram corrigidas a tempo. O nosso muito obrigado, uma boa noite, um bom início de semana, um bom término de feriadão e um excelente dia do trabalhador que está se esvaindo, está se esgotando, mas nós aproveitamos e muito. O nosso muito obrigado e não esqueça então do nosso encontro 21 horas lá da quarta-feira do dia 3, pauta livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que se despede e deseja que vocês todos fiquem com Deus. Até a próxima!